Mutirão começando aqui pela Rede Boa Nova de Rádio. Muito bom dia a todas e a todos que carinhosamente sintoniza aqui na Rádio Boa Nova. Já está com a gente desde de manhã, começando o Mutirão, o programa para todos aqueles e aquelas que, assim como nós, acreditam em um mundo mais justo, mais solidário e mais feliz. Nós estamos aqui para falar sobre espiritismo e direitos humanos e nós convocamos a todos os nossos amigos queridos que sintonizam com a gente nessa mesma vibe de direitos, de amor, de justiça social a permanecerem com a gente. Eu sou Franklin Félix, para qual câmera aquele, né? Estou me sentindo jornalista. Eu sou Franklin Félix e aos meus lados estão as pessoas mais queridas e briguentas dos direitos humanos dessa bancada. Uau! Ive Albuquerque Figueroa. Hoje só 2 sobrenomes. Nossa, o dia que você me colocar uns outros que eu gostaria que a gente não Ive pode falar, Silva. seria legal. Ive Silva pode, né? Grande família, né? Exatamente. Esse pode família. Ainda, né? Bom dia, né, a todos os telespectadores, ouvintes da Rádio Boa Nova, da Rede Mundo Maior. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre direitos humanos. E pra gente é uma honra, assim, o último programa foi bem emocionante para nós, porque nós começamos a falar sobre a questão da intolerância e hoje a gente vai continuar falando sobre isso, principalmente pela grande onda de... É uma rede de ódio, né, que vem se compondo nas redes sociais, para disseminar, na verdade, eu acho que a questão da proibição da expressão da sua própria identidade, da sua opinião, da livre expressão, né? Todo mundo tem direito a ter uma opinião, todo mundo tem direito a ter um lado, mas em qual medida a gente está respeitando os direitos do outro de se expressar, de ser o que é, né? Então esse é o tema do programa de hoje. E hoje a gente tem de novo aqui o Edu, nosso parceiro maravilhoso, para falar sobre o tema também, né, Eduardo? Maravilha, é isso aí. A gente está junto aí para aprender depois de 2000 anos, né, tentar entender o que Jesus falava sobre amar ao próximo, né? O próximo são todos nossos irmãos, né? Não tem distinção de quem seja. Então a gente está aqui junto para discutir, falar um pouco sobre isso, para tentar entender um pouco a mensagem dele. Tolerância vai ser o programa de hoje, mas antes vamos deixar registrado, porque a gente recebeu o recadinho depois que o programa já tinha terminado, foi da Roseli de Águas da Prata. Ela diz o seguinte: vocês me emocionaram e meu Jesus é amor, parabéns, vocês deram uma mudança bacana no programa. Observação da nossa querida velhinha lá, telefonista, acho que foi a velhinha que trouxe, ela ligou em prantos. A gente também terminou o programa em prantos, querida Roseli. Foi um programa muito intenso, um programa que a gente falou, nós caímos avaliando depois do programa, que a gente falou tudo que nós tínhamos que falar, mas de uma maneira muito fraterna, de uma maneira muito amorosa. Em suas posições, em suas marcas, valendo aqueles, né? Valendo. Solta pra gente, Marcos, por favor, a vinheta do Desce do Muro. De que lado você está? Desce do Muro. Vamos fazer uma leitura densa hoje? Então, a gente conversando ontem, né, nós temos sempre, toda vez que a gente vai fazer um programa, não sei se os ouvintes sabem, a gente sempre gosta de falar que a gente sempre se reúne mesmo, conversa, ou pelo Facebook, ou pelo telefone, WhatsApp agora, para discutir os temas do programa. E ontem, assim, foi meio que unânime que nós gostaríamos de falar sobre uma moral de Jesus, né? Porque nós estamos falando de direitos humanos e o nosso representante maior dos direitos humanos é Jesus Cristo mesmo. E aí a gente lembrou da parábola do bom samaritano, se a gente que lembrou a espiritualidade que cutucou. Foi engraçado que nós lembramos juntos, né? Um mandou, mas eu tinha pensado nessa, eu também. Tá tudo bem, gente. Tá não foi bem. Nós que pensou, viu? Foi alguém que intuiu. Obrigada a quem lembrou, né? Era pra ser, né? Era pra ser. Então a gente está falando aqui do capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que até o nosso próprio, né, a gente fez uma mudança no fora da caridade, porque a gente é fora da justiça social, não há salvação, e aí a provocação vem exatamente desse capítulo, e a parábola é o bom samaritano. Então, o que é preciso para ser salvo? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então, aí ele repete essa parte também. Então, esses dirão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Acho que já deu para a gente sentir. Já deu. Né, o que aqui viemos, né? Você quer comentar já, Fran? Não, eu queria dizer que essa leitura, ela sempre nos acalma, né? É interessante nós voltarmos para o Evangelho. Eu acho que o Evangelho deve ser o nosso livro de cabeceira, principalmente nesses tempos em que a gente anda no bom combate, né? A gente anda na boa luta. Então, contra a mentira, nada melhor do que a verdade. Não é porque uma coisa é dita repetidas vezes, uma mentira é dita repetida de diferentes formas ou diversas vezes, que ela se torna uma verdade. E a gente tem feito o bom combate dessa maneira, né? Mesmo porque a gente já falou a semana passada, a gente acredita num Cristo revolucionário, a gente acredita num Cristo que virou a mesa e que vai lá e fala: vocês estão mentindo, entendeu? Porque senão a gente fica muito tímido, né? Aí o bem fica tímido, se emudece, e o mal é audacioso, é abusado, toma a frente das pessoas. Então eu acho que desde esse período eleitoral aí, se intensificou no segundo turno, a gente tem falado dessas questões, né? Como é que a gente faz a boa luta, como é que a gente vai para uma batalha generosa e como é que a gente faz com que as pessoas se revisem, se percebam nessa ode de ódio, né, Eduardo? Exatamente, e a gente vê Jesus, por exemplo, ele podia... Eu fico imaginando na época dele, as pessoas próximas a ele diziam: mas para que você vai enfrentar, ter essa luta? Você pode muito bem, né, conversar. Se Jesus fosse negociar com os líderes da época, né? Não, tudo bem. E a gente vê também a questão do Martin Luther King, as pessoas próximas a eles podiam dizer, e eu acredito que diziam, como a gente ouve hoje: não, tudo bem, nós negros ficamos no canto, eles ficam lá, isso não vai dar em nada, né? Até Gandhi, por que você vai lutar pela independência da Índia? Isso não vai dar em nada. Então a gente vê muitos desses líderes que foram de acordo com as suas convicções, né? As pessoas que mudaram a humanidade tinham as suas convicções, né? Eu gosto muito eu comento com vocês daquela mensagem do Emmanuel que fala: há padrões de pacifismo e padrões de passividade, né? Então você ser pacífico não é você ser passivo, você precisa se posicionar, você precisa ter uma atitude diante das injustiças que a gente vê, né? Não ficar calado. É o que a gente estava emendando exatamente no que a gente estava falando, né, a semana passada, e complementando. Você vê essa passagem também fala que todas as pessoas merecem. Né? Todas as pessoas merecem oportunidades. O bom, o mal, o justo, o injusto. Né? Jesus, ele não coloca assim, ó, só os justos merecem, só os injustos não merecem. Assim, essa passagem é bem contraditória no sentido que você pode falar assim: nossa, Jesus está condenando aqueles que não fizeram, né? Mas o suplício, ele é uma escolha também, né?
quando a gente escolhe por colaborar com a transformação do mundo, quando a gente escolhe por oferecer o melhor que a gente tem para o outro, a gente está, de alguma maneira, já decidindo pelo céu, entre aspas, né? Porque esse céu aqui é um céu alegórico, um céu metafórico, Claro. né? Uhum. Agora, aquele que escolhe negligenciar, acusar, julgar, diminuir, discriminar, ele, de alguma maneira, ele fez a sua escolha. Não existe o joio e o trigo, é uma coisa que é a gente que faz, né? A gente que se separa. Porque E eles todos crescem nós... juntos, né? E é interessante falar isso, que o joio e o trigo crescem juntos, e aí cabe a nós mesmos, cabe ali o carpinteiro fazer a separação. E nesse caso, com a sua alusão aí, nós somos o carpinteiro, né? Então, a gente separar aí dentro de nós as boas tendências das má tendências, da inclinação para o mal, e a gente conseguir combatê-la. Todos nós temos inclinações bélicas dentro da gente. O grande desafio é o que a gente vai fazer com isso. A gente sente inveja, a gente sente raiva, a gente sente ódio. O que nós vamos fazer com esse comportamento que é o grande desafio, entendeu? E aí tem uma coisa que a gente sempre fala, mas é legal nós recordarmos que a raiva, quando a gente é acometido por um sentimento de raiva, ele demora 8 segundos para passar pelo nosso corpo inteiro, uma sinapse, uma descarga, 8 segundos. Passou disso e permaneceu é problema nosso. A gente ficar com uma raiva 20 anos é problema nosso. Ela durou só 8 segundos na sua vida. É problema seu que você quer ficar com aquilo depois. E eu queria fazer um complemento, e aí se vocês quiserem ajudar também, acho bacana. Falando das redes sociais, então assim, principalmente nesse período das eleições, aqui nós não vamos fazer, não é um programa que a gente vai se colocar nesse momento falando sobre candidatos, porque não é o papel da rádio neste momento, né? Então a gente se posiciona politicamente nas nossas redes sociais, cada um na sua, né? E acho que esse é o compromisso ético da rádio nesse período, né? Claro. Então a gente está respeitando esse processo, mas a gente não consegue não observar, né? Então essas expressões de ódio por escolhas que geralmente são escolhas voltadas para o direito das pessoas mais humildes, né? Então, por exemplo, essa semana, vários artistas que se posicionaram em relação a projetos sociais, eles foram rechaçados, foram violentados na rua, agredidos fisicamente, ofendidos verbalmente. Ontem mesmo, eu tive que excluir uma pessoa do Facebook por uma postagem que eu fiz, porque a pessoa veio me xingando por uma escolha que eu fiz. Então, assim, é muito complexo a gente perceber que as pessoas que deveriam também lutar por um país melhor, pelos direitos das pessoas, na verdade, elas não estão se posicionando a favor das pessoas, da população, da harmonia, mas elas estão se posicionando a favor de um sentimento que foi implantado, né? Porque os partidos, eles não são pessoas, né? Então, a gente, de alguma maneira, está vestindo uma energia, um ideal de qual? Qual é a sua ideologia? Cazuza falava, ideologia, eu quero uma para viver, mas qual é a sua? Minha ideologia não é uma ideologia de ódio. Minha ideologia é uma ideologia, né, cristã, de transformação social, de justiça social. Então eu quero o bem pro outro porque eu quero o bem pra mim. Claro, e aí na hora de votar nós temos que pensar isso, que o voto não é só nosso, né? O voto a gente legitima um direito aí pra todo mundo. Ive, eu quero ler aqui, ó, o Edson, ele sempre participa com a gente, mas ele manda as mensagens depois que acabou o programa. E hoje ele fala assim, ó, eu acho que essas redes de manifestação do ódio estão mais evidentes atualmente porque os discursos de amor e valorização dos direitos humanos têm ganhado mais força em todas as mídias. O problema é que a maioria dos reacionários se apoiam em um Jesus que é julgador e não acolhedor. A humanidade perdeu muito olhando Jesus mais como um sacerdote do que como um militante do amor. O tempo hoje é de recuperar essa perspectiva ocultada que as pessoas tanto precisam. Aí ele fala de novo, mandei a tempo, vocês falam muito bem, é ótimo de ouvir e refletir. Querido, né? Querido, né? Ele é educador, ele é professor, escolheu aí também trabalhar com educação infantil e ele também tem tido bons combates ali numa educação libertária, né? Ele acredita, assim como a gente, numa educação libertária, numa outra perspectiva de educação que não é aquela tecnicista, né? Que transmite fórmulas prontas, né? É uma educação para o pensar. E o Edson, grande amigo, querido, faz essa participação aí com a gente para nos lembrar que, de fato, se você acredita naquele Jesus que está ali no retrato,
frustrado, que está ali na cruz e tal, ok. Mas não venha pra cima da gente com seu ódio, dizendo que a gente está equivocado quando a gente escolheu ficar lá com quem tá na rua, né? A gente escolheu trabalhar com os travestis, com os meninos em situação de rua, com os presos, a gente escolheu aqueles que historicamente são excluídos e marginalizados. Então, se você ainda não se sensibilizou para essa causa, beleza, a gente respeita aí o seu grau de adiantamento de desenvolvimento ou sua perspectiva de vida, entendeu? Mas não venha pra cima da gente com um discurso e referendar com um discurso religioso, né? Porque é isso que a gente tem percebido nos últimos tempos. A pessoa usa um discurso religioso, uma culpa cristã, pra falar que você tá errado e tal. Fala, puxa, eu tô errado porque eu preferi ficar do lado dos humilhados, dos excluídos e marginalizados. Então deixa aí que do outro lado, quando a gente desencarnar, o meu julgamento, eu sei, tá dentro das minhas escolhas e dentro daquilo que eu escolhi pra viver, não é? É, porque é um preceito, é o nosso preceito, né, Edu? Sim, lembrando que a gente vive num planeta escola, né, o planeta Terra, onde todas as experiências a gente aprende com elas, né? Então tudo isso serve pra gente se olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou assim, né? Então você vai lá olhar na sua timeline, nas suas postagens, você fala, nossa, esse sou eu, né? E esse é o eu que eu quero, que eu acho que, por exemplo, eu vou estar daqui a um tempo não vou estar mais nesse planeta, não vou estar mais encarnado, né? E olhar para tudo isso e falar, nossa, será que tudo isso valeu a pena ter brigado com as pessoas, tanto ódio, tanta raiva, por uma coisa que é passageira, que, sabe, eu não sou possuidor da verdade, ninguém aqui possui a verdade, né? Nós temos as nossas convicções, então a gente não pode querer impor a nossa realidade, a nossa vontade ao outro, né? Esses grandes líderes que a gente teve na Terra jamais fizeram isso, né? E eu fico pensando na boa luta deles, né? Até o próprio Gandhi mesmo, né? O mote dele era da não violência. E isso gerou um conflito enorme, porque a gente está acostumado no planeta Terra a conseguir coisas através do combate, né? Corpo a corpo, na guerra. E o combate dele era diferente. Embora, óbvio, que tiveram, como no próprio Evangelho fala, dor, ranger de dentes, né? O Cristo fala isso, né? Que assim, aí de quem promoveu o escândalo, mas às vezes é preciso o escândalo para que as coisas, né, se renovem. Sim. Então, a gente, como estamos nesse estágio do planeta, então veremos muitas contradições, né? Mas é através delas que a gente consegue aprender. Mas tem uma música do Criolo que eu gosto muito, né? Qual? Não existe amor gente, em SP. Né? E ele fala assim... Mas você disse que é cantado, então... o Edu vai cantar porque o Edu é cantor. Quem é o cantor? Quem é cantor? E aí ele fala assim, né? Não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Então, necessariamente, a gente não precisa passar por tudo, né, de novo, né, na vida, para poder entender quais são os caminhos, né, que a gente deve refazer. Então, se a gente passou por uma idade média sofrida, né, violenta, se nós passamos por determinadas épocas no nosso planeta, país, cidade, bairro, e que você não quer viver mais, então é importante que a gente se renove mesmo. Então, a gente se posicione. Por isso que a gente fala sempre, vamos descer do muro, né, vamos nos posicionar. E essa semana eu ouvi uma palavra que eu não gosto, eu gostaria de dizer sobre ela. Porque assim, eu vi muitas pessoas falando sobre meritocracia e o espiritismo gosta de usar a expressão mérito, né? Então, você conseguiu, sei lá, o bônus hora, conseguir tal estágio, porque é por mérito, não é? Então, o que é a diferença de mérito e meritocracia, né? Em vários olhares. Porque, assim, você ter conseguido, por exemplo, um estágio, Bezerra de Menezes, ele não precisa mais reencarnar, mas ele optou por ficar acompanhando o planeta, ajudando nos processos, porque é por mérito. Então, o que é esse mérito? De todas as etapas que ele passou, boas, ruins, então ele galgou um estágio de elevação, né? Que não é que ele tem privilégio. Ninguém deu privilégio para o Bezerra de Menezes, né? Mas ele galgou isso, é uma conquista íntima dele, né? E com certeza não foi fácil ele ter chegado lá mesmo. Mas vários espíritos oportunizaram ajudas para que ele conseguisse chegar lá. Imagina no século XIX, o espiritismo iminente chegando, existia uma grande embate, né, para que o espiritismo não chegasse. E mesmo quando ele foi político no Rio de Janeiro, né, todo mundo foi contra ele ser político. Então, existem embates para que a pessoa também não consiga realizar aquilo que ele queria. Mas, de alguma maneira, tinha uma força forte também, espiritual e física, para que ele chegasse. E isso é mérito.
Agora, a meritocracia, ela tem um olhar muito pequeno, né? Porque assim, então se você sempre... Por exemplo, o Franklin sempre nasceu na periferia, viveu na periferia, nunca teve oportunidade de nada, de estudar, de ser nada. E aí eu falo pra ele assim, você não conseguiu, sei lá, ir pra faculdade, porque você que não conseguiu, você que não foi. Você não, né? o problema é seu, é sua competência, né? você não é competente para isso, né? Então, quando você fala de meritocracia, é diferente. Você está dizendo que o outro, né, não conseguiu, mas se, por exemplo, existe uma ONG e se existe um apoio, se o pai do Franklin pode ajudar a mãe do Franklin, se alguém pode favorecer com que ele saia daquele espaço e consiga galgar o sonho dele, aí ele vai conseguir pelo mérito dele, porque a gente vai conseguindo através dos nossos interesses, nossa dedicação e mérito. Claro. Então, é diferente a gente usar a palavra meritocracia para acusar e julgar a incompetência do outro, sendo que ele não teve oportunidade para ter aquilo, e confundir a palavra mérito, que é a partir dos nossos esforços, do que a gente consegue galgar. Intenso ou marcante para alguém ou não, que às vezes a nossa conquista íntima ela não é tão marcante para o outro, mas ela é substancial para aquela pessoa, né? Maravilha, queridos e queridas. Como sempre, o nosso tempo super em cima. Quer saber mais um pouquinho sobre as nossas opiniões? Adicione lá a página Espiritismo e Direitos Humanos. Lá a gente fala um pouco, continua essas conversas, né? E é sempre importante nós nos posicionarmos, nós descermos do muro e a gente dizer aí por que a gente acredita tanto em um mundo mais justo e mais solidário e um mundo para todo mundo, né? Não só para mim, não só para o meu filho e tal, mas um mundo que sirva como referência e parâmetro para todo mundo. Um beijo carinhoso para Dora Encontre. Dora, você sim. nos representa Dora, assim, você nos representa. Muita gratidão, né? Muita gratidão pelas manifestações, né? Os últimos posts da Dora Encontre. Realmente, assim, nós estamos com você. Muito obrigada. E aí a gente vai estar onde? Dudu, fala aí. Isso, hoje a gente vai estar lá no Mobem, né? O evento do grupo de jovens lá do A Caminho da Luz, lá no Itaim Paulista. Quem quiser encontrar com a gente, nós estaremos lá, o Franklin e eu. A gente vai arrastar a Ivy pra lá. Olha que legal, Maria. que a Maria do Socorro, no finalzinho aqui, ela manda pra gente. Ela é da Vila Guilherme, São Paulo. Amigos, gostaria de lembrar a todos que fazem parte da equipe direcionada aos direitos humanos, dos familiares daqueles que foram vítimas ou que perderam seu familiar, de forma diversa, como exemplo, as pessoas de Goiânia. Linda lembrança, Maria do Socorro, porque aí serve para também a gente desmistificar, né? As pessoas acham que a gente que defende direitos humanos, a gente só defende o violador, e muito pelo contrário, a gente defende a vida, né? O direito à vida a todos. Então não adianta só a gente ser contra o aborto se a gente espera que o menino nasça e ele vai ser criminalizado. A gente apoia a redução da idade penal, por exemplo. Não basta só a gente defender a vida se a gente acha que um cara estragado tal, ele tem que ser preso, ele tem que ir para um asilo, para um abrigo. Então quando a gente defende a vida de uma maneira plena. Todo mundo e toda a nossa solidariedade e carinho aí para os familiares, sim, da pessoa lá em Goiânia. A gente terminou, Maria, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais para a gente desmistificar o que são direitos humanos, né? Direitos humanos para todo mundo, não só para quem a gente julga que é humano direito, né? Direitos humanos para a pessoa que está lá coordenando o país, até a pessoa que está em situação de rua, todo mundo tem direito e é isso que a gente tem que garantir. Exatamente. Muito obrigado, queridos e queridos. Beijo. Agora vocês ficam com a galera aí do Juventude Maior. Marcos, querido, muito obrigado. Muita paz. Quer saber mais? Coloca a gente lá no... Espiritismo e Direitos Humanos no Facebook, gente. A gente está com quase mais de 1.300 pessoas. Isso é maravilhoso. Então, continuem participando lá. Curtam lá, que o que a gente fala aqui, a gente continua na página. Então, Espiritismo e Direitos Humanos, mutirão, até sábado que vem. E nós escolhemos lados. O lado dos excluídos e marginalizados. Lado Beijo de para Cristo. todo mundo. Lado de Cristo. Maravilha. Beijo. Beijo. Tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado. Vou chamar meus companheiros, meninos congadeiros.